O Evangelho de Mateus é o Evangelho do Reino. Neste Evangelho, Jesus apresenta, no capítulo 13, 7 parábolas. As 7 parábolas é sobre a era da igreja. É um resumo da era da igreja. Por que Jesus falou por parábolas? A respeito da igreja e do reino do céu. Na realidade, a igreja continua sendo um segredo. Embora os homens pensem que a igreja é uma organização ou uma instituição humana, na realidade a igreja é um mistério. E um mistério que só pode ser revelado por Deus Pai por meio do Espírito de Cristo. Então, vejamos em linhas gerais sobre as 7 parábolas. A primeira parábola é a parábola do semeador. É quando começa a era da igreja por meio de Cristo. Por meio do Cristo ressurreto no dia de Pentecoste. A segunda parábola é a parábola do joio. Notemos que sempre que Deus, por meio de Jesus Cristo, opera algo, há um adversário. Há um adversário à obra de Jesus Cristo. E a parábola do joio, na realidade, é a entrada do adversário na obra de Jesus Cristo. Observe o desenvolver do cristianismo. Observem o desenvolver das igrejas cristãs. E entendam as parábolas. A parábola é sobre a igreja. As 7 parábolas é sobre o mover no cristianismo desde o seu princípio até o fim. Notem que na parábola do joio e do trigo, o inimigo entra em cena. Ele aproveita o sono, isto é, as pessoas não estão apercebidas e já estão sem o sentido espiritual perfeito. Na parábola do joio, os homens dormem. O inimigo vem e semeia algo muito parecido com o trigo. Na terceira parábola, nós temos a parábola do grão de mostarda. A parábola do grão de mostarda, ela revela a corrupção no meio dos crentes. Pois nela, o grão de mostarda, que era para ser somente a igreja com a palavra simples, humilde, pois a mostarda é humilde, simples. Ela se torna uma árvore. E nesta árvore vêm as aves do céu para ninhar-se em seus ramos. Mais uma vez, o adversário vem para entrar no meio cristão. Note a falsidade representada pela grande árvore que uma mostarda se torna. Na realidade, uma mostarda não pode se tornar árvore. Isto fala da corrupção nas igrejas e da chegada de espíritos estranhos, representado pelas aves. Como sabemos que as aves são espíritos malignos? O próprio Jesus diz isso. Na parábola da semeadura, ele interpreta a parábola e diz que as aves do céu que comeram a semente que caiu à beira do caminho é o maligno.
o maligno que tira o entendimento, que tira a palavra do coração. Logo depois vem a quarta parábola, a parábola do fermento. Na parábola do fermento, Jesus completa o ensinamento a respeito da corrupção religiosa, porque o fermento representa as coisas malignas de Satanás. Isto tudo foi introduzido por meio da mente humana. Quando a sabedoria humana entrou na igreja, o adversário entrou na igreja e mudou as coisas. O fermento é uma mudança na aparência. É uma maneira de tornar o evangelho aceitável, pois o fermento ele muda a massa. Exatamente isto que fizeram. 3 medidas de farinha representam o Cristo. E o fermento representa as coisas do homem, que foram misturadas com a palavra de Deus. Na parábola do tesouro escondido, nós temos a realidade do reino, o reino oculto no mundo. E Jesus vem pela alegria deste reino e compra tudo por meio da cruz. Na parábola da pérola, nós temos a realidade do reino. A realidade do reino aqui na terra. E Jesus, como negociante, ele procura boas pérolas. E achando uma pérola de grande valor, ele vende tudo e a compra. E Jesus nos comprou pela misericórdia e graça de Deus. Na sétima parábola e última, nós temos a parábola da rede. Note que aqui se refere à colheita do que foi semeado. Embora essa parábola seja representada pelo mar, pelo peixe e pela rede, precisamos entender: o mar é o mesmo coração humano onde a palavra foi semeada. Aquele que é um peixe bom é onde a palavra se desenvolveu e foi salvo. E aquele que é um peixe mau é onde a palavra não se desenvolveu. Todos estão no mar, que é o mundo. E a rede é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o tempo final em que o Senhor Jesus vai fazer o julgamento da sua obra. Portanto, quantas coisas há a serem meditadas nestas 7 parábolas? São 7 porque 4 é o número do homem, é o número da criação. 3 é o número do Pai, do Filho e do Espírito. E assim, o homem com Deus se movendo na era da igreja é revelado em 7 parábolas. Todo o mover, inclusive a corrupção. Notem que ainda Jesus explica aos discípulos, porque eles perguntam: por que o Senhor está falando por parábolas e não fala de maneira clara? É porque as coisas da igreja, as coisas do reino, elas são para discípulos, não para a multidão que está na praia. Note que as parábolas, elas são pregadas para a multidão que está na praia. A multidão que está na praia, ela ouve, mas não entende. Damos graças ao Senhor que explica-nos a parábola. Ela é explicada ao discípulo, isto é, aquele que aprende com Cristo, que ouve a sua voz. Que a graça e o amor de Jesus Cristo encha o seu coração. E se você deseja compreender os mistérios do reino do céu, Jesus diz isso no versículo 11 do capítulo 13. Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Vamos prosseguir meditando para conhecermos os mistérios do reino dos céus. A paz do Senhor. Amém.